Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, veja bem, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos aos meus ouvidos a oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei essa casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares o meu estatuto e os meus juízos, também confirmarei o trono do reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Aqui nós vemos uma aliança com Deus e o rei Salomão, ou seja, fizeram um pacto, fizeram realmente algo que marcaria a humanidade ou o povo de Israel. Seria algo que, se o povo cumprisse, teria também um benefício. Porém, como diz aqui no versículo 19 em diante, se desviares também teriam consequências, né? Mas, como eu disse, nos últimos dias muitos se identificaram aí como cristão, nas redes sociais, nos discursos, né? Mas nós vemos também que ultimamente o discurso de ódio que tem se lançado para a sociedade, para a comunidade, é muito grande também. As pessoas têm esquecido da aliança que o Senhor tem feito com o seu povo, e isso reflete na igreja, porque a igreja, por sua vez, precisa cumprir o papel de ser uma agência missionária em prol do reino de Deus. A igreja precisa criticar, lutar, apoiar, posicionar-se diante das ações, não de pessoas e nem de partidos. Os profetas bíblicos não ficaram do lado do rei, nem do lado do povo. Ouviu a voz do Senhor. Qual voz nós temos ouvido? Qual voz o Espírito Santo, ou a mensagem que o Espírito Santo de Deus tem nos dito ultimamente nesse dia de pandemia? Às vezes nós nos posicionamos de uma forma que vai contra os princípios, esquecendo. O diácono Sandro disse que precisamos orar. O tempo não está fácil, os dias estão maus, e às vezes nós esquecemos de orar, de falar um pouco com Deus, ou mesmo ouvir a voz de Deus através da tua palavra. E nesse texto nós vemos aqui algo interessante, porque tudo isso, essa aliança refletiu no amor que Deus tem com o seu povo, e também na esperança de dias bons, né, que viriam no reino, ou seja, no reinado de Salomão, porque Deus tinha uma promessa para ele, e Deus continua tendo essa promessa para conosco também. Talvez nesse dia de pandemia nós perdemos a esperança. Talvez nesse dia de pandemia nós perdemos o amor para com os outros, porque nós fazemos a nossa parte, aí nós temos a desculpa: eu faço a minha parte, a outra pessoa não faz. Então seria bom que essa doença matasse só aquelas pessoas que não fazem a parte. Isso eu ouvi esses dias, mas eu disse para a pessoa: não é assim. Nós precisamos ter paciência, porque as pessoas ainda não compreenderam muitas vezes, né, a situação ao qual o mundo está passando.
Disse também que Deus, porque muitas vezes nós também queremos culpar Deus por que está acontecendo nos nossos dias. Mas a palavra de Deus está bem claro aqui: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Ultimamente nós vemos tantas pessoas nos maus caminhos, brigas, disputas, ódios. O mundo está assim, o mundo é assim, vamos dizer assim, até fica um pouco redundante a palavra, mas o mundo é assim. E se nós não tomamos uma atitude como cristão, de nos humilharmos, de nós nos suplicarmos a Deus, nada vai mudar. A igreja, como eu já disse, ela precisa realmente tomar um posicionamento. E não é a igreja apenas no prédio, é a igreja é a igreja do meu coração. Porque eu ouvi um dia, uma sexta-feira, uma pessoa me dizendo assim: o diabo falou para Deus assim: você está vendo, Deus, como eu consegui fechar as portas das igrejas? E Deus respondeu para o diabo, a pessoa me contando: você viu também que eu consegui abrir muito mais portas de igreja nos lares? Será que essas portas estão sendo abertas mesmo nos lares dos cristãos? Será que nós estamos tendo a oportunidade de deixar o Espírito Santo agir lá nos nossos lares? Quantas notícias ruins têm se propagado, vendo marido, esposos, aí esfaqueando mulheres, matando mulheres, e ao contrário também, mulheres esfaqueando os seus esposos, não tendo paciência, não tendo companheirismo, não tendo a responsabilidade de se informar que você é uma família constituída por Deus. Estou dizendo do modo geral, amados, porque o cristão ele não deve fazer isso. Ele deve ser consciente, ele tem que ser sábio para vencer as adversidades. Essa adversidade está aí? Está. Mas a palavra de Deus diz que nós somos ou seremos mais do que vencedores. Nós comeremos o melhor dessa terra. O que você espera de comer? Qual o melhor é esse que nós, o povo de Deus, pretendemos comer? Mas esse fato de comermos ou de sermos mais do que vencedor, ele passa por uma palavrinha que tem duas letras: fé. No que você tem crido nos últimos dias? Talvez eu tenha fé que vai conseguir fazermos a vacina para a Covid-19. Amém. Todo mundo acredita nisso. Mas a palavra de Deus nos informa que nós precisamos nos apegar àquele que venceu a morte, que se chama Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo é que pode nos dar vida, e vida eterna. Às vezes as pessoas têm medo de morrer. Quem não tem medo de morrer? Deixar os familiares para trás, deixar as suas riquezas para trás, deixar tudo para trás, porque muitas vezes está pensando apenas na vida terrestre, na vida momentânea, porque a palavra de Deus diz que nós somos passageiro daqui deste lugar. Não estou dizendo para você pensar em morrer, eu estou dizendo para você pensar na sua vida com Cristo. Estou dizendo para você refletir nos dias atuais. Para que veio isso? O porquê veio isso? O povo de Deus precisa pensar, precisa refletir, precisa realmente estar atento do movimento ao qual Deus está fazendo no meio do seu povo. O povo de Deus não precisa ficar aí lamentando muitas vezes percas. Glorifique a Deus, se alegre quando o Senhor realmente te faz você passar pelas provas e você sair mais do que vencedor. E essa palavra fé, que é apenas 2 letras, mas com um significado imenso. Quando eu lendo a Bíblia,
E pensando sobre a palavra fé, automaticamente nós nos arremetemos num livro chamado de Aos Hebreus. Aos Hebreus ali tem um capítulo específico que fala sobre a galeria da fé. Os grandes homens de Deus está registrado ali pela fé. Os homens venceram, os homens enfrentaram as situações e não perderam a esperança. Pela fé foram mais do que vencedores. Pela fé conquistaram algo impossível. Porque quando nós olhamos o significado da fé, nós aprendemos que é o quê? A fé é o firme fundamento das coisas. Então, tudo que está afirmado ele baseia na sua fé. E continuando esse versículo sobre a fé, ele diz que vou ler novamente: a fé é o firme firmamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, amados, não espere ver muitas coisas se você não tiver fé. Não espere ver algo acontecer se você não acreditar em Cristo Jesus. E eu refletindo essa palavra, a fé cristã só acontece quando nós verdadeiramente aceitamos a Jesus. Porque é fácil dizer, eu creio em Deus, porque na Bíblia também que há vários deuses. Qual Deus você acredita? Qual Deus você está tendo fé? Nós aprendemos que o Deus que nós devemos servir é o Deus verdadeiro, o Deus vivo, Jafé, Rafé, Jeová, Rafá, tentando Yeshua, tem tanto nome, mas esse Deus é o único, é aquele Deus quando as pessoas levantaram um altar, lá no tempo antigo as pessoas não sabiam quem era, e Paulo disse, é esse Deus ao qual eu acredito, é esse Deus ao qual eu não posso ver, mas realiza grandes coisas na minha vida, e vai realizar várias coisas na sua vida. É esse Deus que nós devemos proclamar, é esse Deus ao qual nós devemos realmente prestarmos cultos todos os dias. E quando nós temos amor, fé, nós partimos para um outro fator, esperança. Todos estão com esperança de acabar a pandemia. Amém, eu também estou com essa esperança de acabar a pandemia. Só que, quando isso acabar, como vai ser? Muitas pessoas querem voltar no passado, mas os dias estão dizendo que o passado não vai dar certo. Os dias atuais, os momentos atuais, os fatos atuais estão dizendo que o passado, vamos dizer assim, como nós brincamos sempre, já era. E o que de fazer? Mas a palavra de Deus diz que o povo de Deus, ele vive em novidade novidade de vida todos os dias. E porque muitas vezes nós vivemos pensando em fazer as mesmas coisas do passado. Precisamos, amados, voltar ao primeiro amor. E esse é o primeiro amor, que nos faz viver em novidade de vida todos os dias. E essa esperança é que faz nós estarmos sempre ansiosos de ver, de encontrar a Jesus Cristo. Nos dias atuais, enquanto as pessoas estão procurando meios ou terceirizando o convívio com Deus, nós cristãos não podemos terceirizar, nós deveremos ser sempre o principal, ou seja, sempre estar sintonizado com o Espírito Santo de Deus. Quantas vezes nós vemos pessoas querendo aí fazer coisas ou arranjar um jeitinho para que Deus haja com a forma que Ele quer.
E não é isso, porque quando nós aprendemos que nós temos o amor, a fé e a esperança, nós devemos depositar tudo isso aos pés do Senhor Jesus. Arrume seus altares, arrume, porque quando nós olhamos na Bíblia, nós vemos várias coisas acontecer, que aconteceram, como uma pandemia. Vemos que quando o povo se colocou realmente disposto a falar, a pedir, a realmente a se dedicar ao que Deus mandou, Deus resolveu o problema. Esse dia eu conversando com minha esposa, relembrando ali o fato de Israel não chover por vários anos, e as pessoas passando fome, as pessoas morrendo, as pessoas ali passando dificuldade, mas as pessoas não queriam ouvir a voz do profeta Elias, que era rei. Arrependa-se. Tudo isso está acontecendo porque o povo não quer ouvir o conselho de Deus. Quantos avisos o Senhor deu? Se você entrar na internet aí, você vai ver tantos atos proféticos que dizia que o mundo precisava realmente voltar ao primeiro amor. E a palavra de Deus está se cumprindo nesses dias. Nós precisamos, todos, independente daqueles que dizem ser mais achegado a Deus, mas todo de uma forma simples, se converter, mas primeiramente se humilhar, dizer: eu preciso de Ti, Senhor, eu não sou nada sem Ti, Senhor. Às vezes nós não falamos isso para o Senhor. Outra coisa é orar. Eu sempre dizia uns alguns anos atrás, quando pregava, orar, precisamos orar, mas não é fácil orar, porque muitas vezes nós não reconhecemos as nossas necessidades de Deus. Outra coisa é buscar. Mas eu oro. Mas muitas vezes você ora de uma forma que não busca ao Senhor. Ou você busca o Senhor da sua forma, mas Deus dá um manual para você. Precisa vigiar. Precisa realmente entender a forma de buscar o Senhor. Se dedicar, tirar um tempo para estar na presença do Senhor. Falando com outra pessoa também sobre buscar o Senhor. Quanto tempo nós temos em casa agora? Quando as pessoas estão em casa, quando as pessoas tiram um tempo por estar em casa para falar com Deus, independente da sua religião. Porque nos maiores momentos ou no maior perigo, as pessoas lembram sempre de Deus. Mas ultimamente parece que a mente foi cauterizada, só pensam na pandemia, no vírus, na cura ou mesmo em não morrer. E esquecem de buscar a Deus. E o principal nesse sentido é converter-se dos maus caminhos. Mas que maus caminho é esse? Que maus caminhos são esses? São vários, né? Um dos maus caminhos vem do ódio. A palavra de Deus que não deixe o sol abaixar sobre a sua cabeça se você se arrepender do seu ódio, né? Dos maus dizeres, da ambição, da falta de compromisso com Deus, da falta de tudo com Deus. Precisamos ter essa vontade de estarmos sempre com o Senhor Jesus. E para finalizar, amados, eu quero dizer que no capítulo 3, versículo 4 de Colossenses, ali nós vemos uma carta para o povo de Colosso. E Paulo, ele não teve vergonha e não teve medo de recomendar que aquele povo de Colosso,
deveria deixar os seus vícios para trás, porque nós vivemos os nossos vícios. Eu já sou salvo, eu não preciso mais. Outra pessoa que se dane. Não é isso, são vícios nossos. Nós precisamos amar, e a palavra de Deus diz que essa natureza terrena nos traz essa impureza às vezes, e Paulo diz que nós deveríamos nos revestirmos, das roupas que o Senhor tem nos dado. Revestir quer dizer vestir-se novamente daquilo que você tem, de algo melhor. E Deus tem dado algo melhor para nós esse dia, a oportunidade de buscarmos mais a Ele, porque tanto tempo ocioso e muitas vezes nós perdemos a chance, porque se nós não nos suportamos uns aos outros, como eu acabei de dizer, quantas notícias maus tem acontecido ultimamente, e nesse capítulo ele diz que nós devemos buscar esse suportar, esse perdoar, ou seja, cumprir o maior mandamento que o Senhor Jesus disse, que é o amor. Porque tudo isso que eu disse, ele reflete ou resume-se no amor. Se você ama, você vai fazer isso aqui que Deus falou para Salomão dizer para o povo de Israel naquela época. Mas naquela época, não, essa palavra fala conosco hoje, porque nós precisamos realizar esse ato, reafirmar a nossa aliança com esse Deus poderoso. Porque se nós não fazermos isso, o nosso inimigo que vive ao nosso derredor, ele vai sempre nos acusar. E quando muitas vezes o nosso inimigo nos acusa, nós ficamos acuados, nós não conseguimos pensar, nós não conseguimos reagir, se nós não tomarmos um posicionamento diante do Senhor Jesus. Precisamos, amado, crer, precisamos acreditar numa palavra, que eu amo um livro da Bíblia que se chama Sofonias. Esse livro tem uma palavra linda, amados, e eu fui lá e busquei para finalizar essa palavra de hoje. Um versículo se encontra no livro de Sofonias, capítulo 3, versículo 17, porque esse versículo ele nos realça a esperança de estarmos na presença do Senhor, porque aqui ele confirma que o nosso Deus estará no nosso meio, se nós realmente fazermos o nosso papel. Diz assim, Sofonias capítulo 3, versículo 17, diz assim: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor e regozijar-se-á em ti com júbilo. O Senhor quer jubilar com a sua novidade de vida. O Senhor, Ele quer deleitar na sua alegria, através da alegria dEle. Então essa palavra, Ele nos traz o renovo da esperança, da nossa fé. Creia, creia, o Senhor nunca nos abandonará. O Senhor cumprirá a promessa que Ele tem na sua vida. E relembro aquela canção que nós cantamos aqui: nós não morreremos antes que o Senhor faça cumprir a sua palavra, a sua promessa sobre nós. Creia, não desanime, busque, se fortaleça, seja mais do que vencedor. Se você ver alguém desanimado, fortalece essa pessoa, fortalece, porque o Senhor chamou cada um de nós para sermos um disseminador da tua palavra, ou seja, um disseminador do seu amor. Por isso Ele entregou-se ali na cruz, para que nós possamos ter essa oportunidade de dizer: eu sou mais do que vencedor. Amém? Então essa palavra dessa noite, que o Espírito Santo de Deus possa te fortalecer nesses dias,
que você possa ser tocado verdadeiramente. Não terceirarize a sua fé através de outras pessoas. Não seja aquele cristão que diz sempre: ore por mim. Não, ore você, busque ao Senhor. É claro que a palavra do Senhor diz que as pessoas que estão fracas, busque os líderes da igreja para que ore também, mas faça o seu papel, porque nós precisamos vencer essa batalha. Nada vem por acaso, tudo tem um propósito, e nós precisamos descobrir esse propósito, o que Deus quer de nós nesses dias, né? O primeiro passo que nós descobrimos é que nós não conseguimos viver um longe dos outros, ou seja, nós aprendemos a suportar uns aos outros, sustentar, ajudar, né? Carregar uns aos outros. Primeiro passo. Segundo passo que nós descobrimos é que precisamos e dependemos mais de Deus. E aí vai, né? Refletimos na palavra todos os dias, né? Pensando em cada um, e que nós voltamos para os nossos lares, e as pessoas que estão nos seus lares também possam refletir sobre essa aliança, para que o lado oposto, né, da desobediência não venha sobre a nossa vida. Não vou pregar sobre isso, mas se você tiver a oportunidade, continua lendo o texto, a partir do versículo 19 do 7, você vai ver o que Deus disse para Salomão dizer para o povo, se eles não cumprir a aliança. E isso nós não queremos no nosso meio, nós queremos realizar aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Gostaria de orar, gostaria que você curvasse a sua cabeça onde você está, você do seu lar também, tivesse esse momento de reflexão, de oração com o Senhor Jesus. Pai amado, nesse momento, quando nós ouvimos e falamos a Tua palavra, ó Pai, nós pedimos, Senhor, que a aliança que o Senhor fez com o seu povo lá na antiguidade continue valendo até hoje. Ó Pai, nós reafirmamos esse compromisso, ó Pai, de sermos conforme o Teu querer. Deixamos para trás, Senhor, o nosso eu e vivemos a Tua vida. Essa vida, Senhor, que nos faz ver que nós precisamos um dos outros. Precisamos amar mais. Precisamos, Senhor, estar Te buscando também mais. Ó Pai, nós sabemos que nesse dia de dificuldade, o Senhor também tem nos dado, Senhor, a facilidade de nós estarmos junto contigo, porque nós temos tempo, Senhor. Ó Pai, que nós possamos aprender a aproveitar esse tempo para aproveitarmos o máximo de Ti. Ó Deus, que a Tua graça, que a Tua misericórdia, Senhor, esteja sobre as nossas vidas, sobre as nossas cidades, Senhor, sobre o nosso estado, sobre a nossa nação, porque nós sabemos que o Senhor tem agido nas nossas ações. Ó Pai, que o Senhor possa realmente levantar homens e mulheres valorosos. Ó Pai, que essas pessoas, Senhor, sejam realmente voltadas para os Seus princípios, que não sejam, Senhor, pessoas vistas como os falsos profetas, mas sim, Senhor, cristãos verdadeiros, apacentadores das suas ovelhas, Senhor. Deus, abençoe a vida de cada líder, seja ele eclesiástico, seja ele comunitário, seja ele, Senhor, eleito, ó Deus, seja ele, Senhor, constituído através da saúde também. Ó Pai, nós sabemos que os dias maus estão às nossas portas. Nós sabemos que o Senhor é um Deus poderosíssimo e que está realmente agindo, Senhor, para que o seu povo saia de tudo isso como mais do que vencedores. Pai, eu oro, eu rogo, requero também, Senhor, vidas para as pessoas que estão ali nos hospitais, Senhor, acamado numa sala de enfermaria ou também na UTI, não só sobre a vida das pessoas que estão passando pela pandemia do coronavírus, Senhor, mas sobre as demais doenças, Senhor. Ó Deus, haja na vida dessas pessoas, nos profissionais da saúde, nas autoridades, Senhor, que estão envolvidos em todo esse sentido. Também, Senhor, abençoa a Tua igreja, que nunca deixou, Senhor, e nunca deixará de Te buscar mais, de Te rogar, ó Pai, de Te clamar.
ó Pai, e de requerer mais vidas e vida com abundância. Que as pessoas, Senhor, possam ter consciência de se saber, Senhor, que elas precisam converter dos seus maus caminhos e voltar para os seus bons caminhos, Senhor. É nossa oração dessa noite, ser conosco quando nós voltamos para os nossos lares. Dar, Senhor, uma semana excelente na Tua presença. É isso, nós te oramos, agradecido, no nome santo do Senhor Jesus, e dissemos amém.